Olá, internautas. Pastor Jonias, lição 11 do quarto trimestre de 2015, Escola Dominical, editora CPAD. O tema: Melquisedeque abençoa Abraão. Texto áureo: e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Gênesis capítulo 14, versículo 19. Verdade prática. A bênção de Melquisedeque não se limitou a Abraão, mas alcança todos os que recebem Jesus Cristo como sacerdote eterno. O objetivo geral desta lição é saber que a bênção de Melquisedeque não se limitou a Abraão, mas alcança a todos que pela fé receberam a Jesus como Salvador. Melquisedeque aparece aqui nesta lição de forma sorrateira, como um personagem alvissareiro que abençoou Abraão. Deus é surpreendente. Ele usa formas das mais complexas, e quando tudo nos parece sem nexo, Deus se nos aparece apresentando personagens que à primeira vista parecem insignificantes, mas Deus tem os seus caminhos e não faz acepção de pessoas. O personagem Melquisedeque traz embutido o significado de rei de paz. Rei da justiça. Era rei de Salém, antiga Jerusalém. Rei de justiça, que era sacerdote. Quando nós examinamos a bênção na genealogia dos filhos de Noé, nós vamos ver que Cã foi amaldiçoado. Mas este homem sem genealogia, que era rei de Salém, rei de justiça, sacerdote do Deus Altíssimo, provavelmente seria da descendência de Cã, pois era cananeu, não era de origem semita. Isso já está descartado. Não tem genealogia, embora seja rei de Salém. Olhando Raabe, por exemplo, Raabe não era de origem semita, era cananeia. Ele estava em Jericó, por época que Israel entrou na terra prometida. No entanto, ela é progenitora de Cristo, porque Salmão entra na genealogia de Cristo. E Raabe se casou com Salmão. Olhando Ruth, moabita, entra na genealogia de Cristo porque se casou com Boaz. Então veja bem que Deus usa formas, usa personagens dos mais sorrateiros da Bíblia Sagrada, que se apresentam assim de forma, à nossa vista, aberrante. Imagine Cristo descendente de uma prostituta, Cristo vindo a ser um antítipo de Melquisedeque, porque Melquisedeque é o tipo de Cristo, um homem descendente de Cã, possivelmente. Não estamos aqui dizendo isso, porém o mais provável seria isso. Nessa lição nós vamos absorver a realidade que através deste sacerdócio, cujo sacerdote era Melquisedeque, todos nós seremos abençoados em Cristo Jesus. Melquisedeque, rei de Salém. Rei de Salém, o termo Salém deu origem a Jerusalém. É a antiga Jerusalém. Salém, que traduzido é paz. Melquisedeque tinha a especificidade em Salém de difundir a paz, difundir a justiça, tendo em vista Israel ainda não ter sido universalmente conhecido como
uma nação que teria a bênção sacerdotal para as demais nações. Este personagem de genealogia desconhecida tinha esta especificidade: era rei e sacerdote. O seu sacerdócio é representativo do Deus Altíssimo. Sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque foi o primeiro personagem da história sagrada a receber o título de sacerdote. O seu sacerdócio é representativo do Eterno. Figura de Jesus. Jesus é o antítipo de Melquisedeque. Sendo assim, Melquisedeque seria o tipo de Cristo. Filho do homem. Jesus tem uma genealogia em Mateus que remonta a Abraão, lá em Mateus capítulo 1, versículos 1 e 2. E em Lucas, essa sua genealogia vai até a Deus. Lucas capítulo 3, versículo 31. Melquisedeque, sem genealogia, no aspecto espiritual, ele é representativo do Eterno. É uma figura perfeita de Cristo. Em Hebreus capítulo 7, versículos de 1 a 6, nós podemos embasar essa realidade. Então, Melquisedeque é uma figura de Jesus Cristo. Ele é o tipo de Cristo. Cristo é o antítipo. Sem genealogia, tudo que parece crer é que, se for apurar, ele seria descendente de Cã e não de Sem. No entanto, como sacerdote, ele deixa o legado da representação eterna. Porque Cristo é o antítipo deste sacerdócio. Aleluia. Apesar das duas genealogias de Cristo, a genealogia segundo Mateus e a genealogia segundo Lucas, a genealogia segundo Mateus indo até Abraão e a genealogia de Lucas indo até o próprio Deus, mas no aspecto espiritual, Cristo é sem genealogia, porque quando todos esses progenitores dessas genealogias existiram, ele já era. Abraão, o centro. Abraão é um referencial. Abraão como centro. Nos subpontos aqui nós vamos ver ele o pai da nação hebraica e o pai dos crentes. Abraão era gentio tão quanto nós. Devo abrir um parênteses aqui para explicar que para Deus existem três povos: Israel, os gentios e a igreja. Os gentios são todos que não estão arrolados como descendentes de Israel e também que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Quando o gentio aceita Jesus como Salvador, ele passa a ser igreja. Israel é a nação representativa da bênção universal. O pai da nação hebraica, Abraão, quando chamado, ele prontamente atendeu o chamado de Deus e foi justificado. E aí ele é o ancestral do qual vieram os judeus. As nações da terra seriam benditas através de Abraão. Porque Deus estava escolhendo um chefe, um patriarca, que daria origem a uma nação. E essa nação abençoaria todas as demais nações da terra. O pai dos crentes. Por quê? Abraão foi justificado pela fé. E pela fé,
nós estamos sendo inseridos na família de Deus, através do nosso pai Abraão, que foi o primeiro a crer naquilo que Deus havia mostrado e determinado, o pai de todos os crentes. Foi de Abraão que veio Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. E quando aceitamos a Ele, cremos nele, nós passamos a ser igreja, ou um povo justificado pela fé, como foi Abraão. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Esta lição nos remete a entendermos que Abraão é o centro para trazer a bênção às nações da terra. Foi através dele que Cristo veio. Foi através dele que se formou Israel. Foi através dele que o exemplo de fé nos mostra que somos salvos, não por obras, mas por fé. A ocasião da bênção, Kedor Laomer, rei de Elão, capturou Ló, que era sobrinho de Abraão. Veja como Deus escreve certo por linhas tortuosas. Ló foi capturado e Abraão tomou as dores. Afinal de contas, era seu sobrinho. Abraão tinha uma certa primazia e hegemonia sobre os povos circunvizinhos. Era um homem muito rico e colocou o seu pequeno, vamos dizer, exército à disposição desta causa e derrotou Kedorlaomer, rei de Elão. Abraão objetiva então fazer uma visita, reconhecendo a autoridade de Melquisedeque e com isso sacramentando o plano de Deus, porque todas as coisas estariam acontecendo debaixo da vontade de Deus. Abraão reconhece a autoridade de Melquisedeque. Melquisedeque, cujo sacerdócio seria representativo do de Cristo. Apesar de ser Canaã, apesar de ser de um povo desconhecido e estranho, Melquisedeque é segundo a ordem da vontade de Deus. A simbologia da visita é interessante, porque Melquisedeque traz pão e vinho. Abraão resolve dar o dízimo a Melquisedeque dos despojos. Ele reconhece a autoridade daquele sacerdote que não tinha origem, mas que era sério. Deus, para abençoar, não escolhe personagem descendente de uma nação especial, simplesmente. Ele, na verdade, escolheu Israel para abençoar todas as nações, mas ele usa qualquer instrumento em qualquer época e em qualquer lugar, conforme os seus desígnios e a sua vontade. Pão e vinho é representativo do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Pão e vinho significa, numa simbologia neotestamentária, corpo de Cristo, corpo no qual os nossos pecados foram absorvidos, as nossas enfermidades foram saradas, corpo que sofreu no Calvário, corpo que absorveu as nossas condenações, corpo que nos absorveu as enfermidades espirituais. Pão é representativo do corpo, aleluia. Vinho, o sangue, pão e vinho, tipifica aí sangue de Jesus Cristo que nos limpa. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, está escrito: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo purifica a nossa alma. O sangue de Jesus Cristo purifica a nossa roupa espiritual. É pelo poder do sangue de Jesus Cristo que nós somos alvejados, que nós somos embranquecidos. Pão e vinho tem uma simbologia especial. Oh, aleluia! Se minha vida está lavada, se minha roupa está embranquecida, graças ao sangue de Jesus Cristo que purificou a minha indumentária espiritual. Meus internautas,
A lição nos remete a entendermos que em Abraão todos nós somos salvos e fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Abraão deu o passo inicial. Ele creu. Nós também cremos. Abraão é o pai das nações com referência à bênção. Ele abençoou todas as nações da terra. Cristo veio de Abraão e abençoou os povos. Nós somos salvos graças a Cristo Jesus, que nos deu a salvação. Oriundo de Abraão, nosso pai na fé, e deu o pontapé inicial. Ele creu quando chamado e foi quando enviado. Deus o chamou e o enviou. Enviou à terra de Canaã. Ele era semita, de origem de Sem, filho mais velho de Noé, e que possuía a bênção de Deus através do progenitor seu e ancestral Noé. Deus escreve esta história pincelando com a tinta da indiscriminação. Quando ele apresenta um personagem sem genealogia, sem história, descendente provavelmente de um amaldiçoado, mas ele não faz acepção de pessoas. Deus é justo. O personagem alvissareiro que destacado nessa lição, Melquisedeque, é um tipo de Cristo. Cristo é o seu antítipo. Ele não tem genealogia. Cristo não teve. Teve segundo a carne, mas segundo Deus não teria genealogia. Ele é eterno. Melquisedeque também. Jesus Cristo oficia o sacerdócio de Melquisedeque e notabiliza esse sacerdócio como eterno. Melquisedeque, rei de justiça, reinando sobre Salém, que traz o sentido de paz. Cristo é justiça e é paz. Cristo deu sequência ao sacerdócio de Melquisedeque e abençoou a todos. Hoje, quando nós participamos no ato da Santa Ceia, do pão e do vinho, lembramos muito bem do ato de Melquisedeque oferendar a Abraão pão e vinho. Aleluia. Estes elementos que entram na codificação da Santa Ceia falam alto do suplício de Cristo e da nossa redenção, da nossa salvação. Oxalá possamos entender essa lição, entendendo os personagens e o sacerdócio de Melquisedeque que abençoou a Abraão.